Não sei se vocês estão sabendo, amanhã é Dia dos Pais, domingo é Dia dos Pais. Metade das pessoas daqui sabe, a outra metade foi abandonada pelo pai, não sabe. Sacanagem. Mas é doido isso que a gente lembra do Dia dos Pais sempre em cima, né? Porque é na segunda semana de agosto. Justamente por isso que eles colocam na segunda semana de agosto. Se colocasse na primeira, ia passar batido, viado. Eles colocam na segunda, que na primeira a gente lembra e na segunda a gente compra um presente que ele nunca vai usar. Então é bem direitinho isso daí. E é doido, porque o pai, ele meio que sofre isso. Porque pra mãe, a gente dá uma moral pra mãe. Que a gente dá um presente bom pra mãe. Agora pro pai, que é o seguinte, porque pra mãe nós vamos fazer o seguinte, a gente pega o cartão do pai e compra pra mãe. No dia das crianças, a mãe pega do pai e compra pra criança. Aí no pai, a gente pega do pai. Fala, pai, presta seu cartão pra eu comprar um presente pra você. É tipo o Chaves dando churros pra ele mesmo. Toma um churros. Tá bom, obrigado. E ele sabe que você vai comprar um presente bosta pra ele. Por isso que ele te dá o cartão, meio que vai tomar no cu. Vai lá e compra um presente que eu nunca vou usar. Cumpre a sua função. Você fala, pode deixar pra mim. E aí você vai comprar uma gravata. E seu pai é pedreiro e ateu. Nunca vai usar a gravata. Não serve nem pra que serve. Ele amarra o para-choque da Brasília dele com a gravata. Graças a Deus eu não tenho esse problema que eu fui abandonado aí. O cara comemora. Tá, porra, da cara, não vou passar por isso. Não, eu fui criado pela minha mãe foi mãe e pai, ela tinha bigode, usava saia. Não, eu fui criado só pela minha mãe. Eu confesso que teve algumas coisas que eu senti falta de não ter pai, tipo, porque a família tradicional tem a coisa do... A família tradicional tem a coisa que você vai pedir pra sua mãe, fala, pede pro seu pai, você vai pedir pro seu pai, pede pra mãe, e fica meio nessa zoeira com você. Eu, como fui criado só pela minha mãe, falar, mãe, deixa eu fazer tal coisa, falar, pede pro seu pai. Fala, Uma compensação também, não tinha negócio de, se eu tiver que chamar seu pai, porque isso dá muito medo nas pessoas que têm pai. Eu não tive, então eu nunca falava isso. Se eu tiver que chamar seu pai, falando, o que vai acontecer que tiver que chamar com meu pai? Mas eu tenho pai, eu tenho pai, mas meu pai é meio mestre dos magos, tá ligado? Baixinho, barrigudo, careca e só aparece pra falar bosta, sabe? Aparece, fala uma merda e some. Pai divorciado, né, que fala bosta pra caralho. Mas eu tive. Hoje em dia eu tenho muito contato com meu pai, aliás. Hoje tem muito mais do que na infância, quando ele abandonou nós. Hoje eu tenho muito mesmo, assim. Eu acho que meu pai falou, só volto a falar com você quando você parar de cagar na calça. Eu acho que foi basicamente isso que acontece. Não, me dou muito bem com meu pai hoje em dia, sabia? Muito bem mesmo. A história foi basicamente o seguinte, minha mãe era casada com meu pai, casado não, ajuntado, né? Que pobre não casa, ajunta. Ela era juntada com meu pai, e quando eu tinha uns, acho que 8, meu irmão mais velho tinha 10, meu pai foi embora. Foi embora, se meteu um louco, falou, vai embora. Quer saber? Quarta-feira, 3 da tarde, e foi embora. Aí ele foi embora, ele foi embora. E eu juro pra vocês que 3 meses depois ele voltou pra falar pra minha mãe que tinha ido embora. Vocês acreditam? Juro. Ele voltou e falou, então fui embora. Ora, temos um Sherlock Holmes em casa e... Voltou pra falar que tinha ido embora. Mas apesar de não ter sido criado com meu pai, aprendi muita coisa com meu pai. Por exemplo, como não criar um filho. Mas não tenho mágoa, né? Dá pra ver que... Falando no colégio, você sofria muito, negócio do Dia dos Pais, que tem a festa pros pais. Cara, eu sempre estudei em colégio estadual. Então a maioria das crianças não tinha pais, pra falar. Então não era Dia dos Pais, Dia do Pai, que só tinha um pai, só uma criança tinha. A gente chamava Dia do Roberto, Dia do seu Roberto, que era associação de pai e mestre. Só tinha uma criança. Só. Era só a Josiane, ela falava, eu tinha um pai. Meu pai não bate na minha mãe que ele foi embora. Sabe de uma coisa? Eu acho que é muito errado você abandonar um filho. É muito errado. Não, em hipótese alguma você deve fazer isso. Mas eu entendo. É um argumento muito difícil de defender. Eu juro. Eu acho que é muito errado. Eu nunca farei isso. Mas eu confesso que eu entendo. Eu entendo um pouco, eu entendo. A gente tem que entender um pouco. Eu vejo umas crianças birrentas no shopping caída. Eu falo, mano, se fosse eu ia meter um louco. Falar, foda-se então, criança. Quero ver você voltar. Não, eu entendo um pouco esse pai. Sabe por quê? Porque ele não abandona o filho, ele abandona a mãe. Mas daí a mãe tem o filho, olha que azar. Ela que levou o azar.
É tipo como se você não gostasse do seu carro. Fala, vai tomar no cu desse carro. Só que tá cheio de gasolina. Você não vai tirar a gasolina e levar, vai dar um trabalho do caralho. A polícia vai falar, o que você tá fazendo com essa gasolina? E vai dar uma treta da porra. Não, eu acho completamente errado, mas eu entendo um pouco. Eu entendo. Sabe por que eu entendo? Porque eu fico pensando, se fosse eu, pai de mim, vocês conseguem entender? Se eu fosse meu pai, eu me abandonaria, porque eu fui uma criança meio retardada. Ó, teve uma vez que eu ganhei um material escolar e eu nunca tinha ganhado. Aí eu ganhei e veio uma tesoura, sem ponta. E eu cortei tudo de casa. Tudo. Eu cortei cortina, eu cortei calcinha da minha mãe, eu cortei gaveta. Mano, se eu fosse meu pai, chegasse em casa e falasse, foda-se, eu não preciso disso, eu ia embora. Não, eu entendo um pouco meu pai, na verdade. Porque meu pai, ele teve 9 filhos. 9 filhos. Júlio, com 3 mulheres diferentes em 3 cidades diferentes. Não era filha, é filial que a gente chamava lá em casa. Tem um Subway no saco, vai passando e vai deixando uma criança. Não, meu pai é tipo um caminhoneiro sem caminhão. Meu pai é... E travesti. E é muito... Não, 9 filhos, cara. Nossa, vocês têm noção de quanto é 9 filhos? Meu pai é tipo o Thanos ao contrário. Porque... só pra quem viu o filme, essa é só pra quem viu o filme. Caralho, 9 filhos. É 100% de aproveitamento. Você vê meu pai e fala, não, ele acertou todas. As 9 vezes que ele transou, ele acertou. Se eu tenho 9 filhos, eu juro que eu ia ter medo de bater punheta. Porque eu tenho 9 filhos. Não, você goza do ralo, sai uma criança. Sai... Pai, fala, meu Deus, mais um. Ele vai na entrevista de emprego, a mulher fala uma qualidade. Ele fala, eu sei fazer filho. Falei um defeito. Eu abandono. É sério. Não, mas eu... 9 filhos, cara, é muito filho. Vai tomar no cu, 9 filhos. Ele vai na churrascaria, o cara fala, fraldinha. Ele começa a chorar, que tem 9... Ô, eu juro pra vocês que eu vou fazer shows na cidade. Eu fui fazer show em Cascavel ontem. Eu cheguei, o técnico de som veio falar pra mim, sabia que eu também sou Padilha? Eu falei, caralho, meu pai não perdoa ninguém, mano. 10 e contando. Eu fui assim... Eu fui para Araçatuba um tempo atrás, terminou o show, veio uma mulher, eu falei, ixi, já vem. Daí eu falei, vai dizer que você é Padilha? Ela falou, não sou, mas não sei se você sabia, tem uma pombagira que chama Maria Padilha. Eu falei, meu pai não perdoa nem as entidades? Puta que pariu, mano. 9 filhos. 9 filhos, cara. É muito filho. Mas sabe de uma coisa? Meu pai é um pai meio raiz, né? O pai que abandona. Os pais de hoje em dia são meio Nutella, né? Não são, não. Os pais de hoje em dia não vai abandonar o filho. Por quê? Porque fala, vai comprar cigarro. É feio fumar. Aí ele não quer. Ah, não quero dar esse exemplo. Ah, tomar no... Não é uns pais Nutella? Hoje em dia é uns pais muito Nutella, que tem um monte de foto do filho. Pega esses pais de hoje em dia. Olha aqui, ó, foto com meu filho, foto com meu filho, foto com meu filho. Olha eu, o meu filho. Ó, meu filho e eu. Ah, meu filho e eu. Eu tenho umas 3 fotos com meu pai, eu juro pra vocês. Vocês também devem ter tipo umas 3, 4. Eu tenho 3 e uma ele tá indo embora, tá assim, ó. Falei, foi nesse dia que ele foi. É uns pais muito Nutella, né? Uns pais que não bebem, não uns pais raiz que bebem mesmo. Sabe aqueles pais que bebia e chegava mexendo nas panelas, gritando, fala, ih, vamos dormir que senão nós vamos apanhar. Sabe esses pais? Que bebia cachaça mesmo? Que ele tava uma quadra antes, você já sentiu o cheiro. Pai tá chegando, pai tá chegando. Não, os pais que bebem absolute, vai dar o cu, pai. Não, os pais muito Nutella hoje em dia. Os pais muito Nutella. É uns pais que não tem cara de pai, que não tem cara de adulto mesmo, de pai. Porque nós não tem cara de adulto. Eu tenho 42 anos, você tem noção? Mentira, eu tenho 28, mas não é basicamente assim, cara, é uns pais que não tem cara de pai. É uns pais... Ah, não é. Meu pai tem cara de pai. Você vê meu pai? Diz que eu mandei um salve. Mas eu... Sacanagem, eu tenho bastante contato com o meu pai. Não, se você ver meu pai, você vai falar, é pai. Meu pai é aquele cara que passa a falar, o pai passando. Às vezes não podia nem ser pai, mas já tem os pré-requisitos pra ser pai, sabe? A cara de pai, uma barriga meio careca, não tem o 2º grau completo, sabe? Pai raiz. Hoje em dia é uns pais tatuados, uns pais gostosos. Não tem uns pais... É os pais geração Smart Fit, é uns pais gostosos. Não, uns pais que não é pra ser pai, que eu não queria ter uns pais desse. Ô, Rodrigo Hilbert, imagina o filho do Rodrigo Hilbert, quanto que vai sofrer essa criança? Que ele é filho do Rodrigo Hilbert. Puta de um pai gostoso.
Vai levar a namorada dele pra conhecer. Fala, esse é meu pai. Fala, caralho, o Rodrigo Hilbert. Você foi adotado? Não é possível que... Mano, se eu sou filho do Rodrigo Hilbert com a Fernanda Lima, vai ficar de pau duro pros meus pais. Você já parou pra... Ia bater punheta pro meu pai e pra minha mãe. Fala, nossa... Esse pai é muito fresco. Pai Nutella demais. Uns pais que... Ah, não. É uns pais que falam, não, ai, não vou bater no meu filho, eu vou criar no diálogo. Ah, vai dar o cu. Eu não vejo a hora de ser pai só pra poder bater. Eu quero ser pai só pra poder bater na criança.